Boa tarde a todos. Com prazer que a gente faz essa mesa. Queria pedir desculpas inicialmente se avisamos em cima da hora. A decisão de fazer uma mesa reunindo nossos ex-diretores na programação, ela ocorreu no máximo há 2 semanas e tivemos ainda que pedir a confirmação de todos, então teve um trabalho aí, mas é com bastante prazer que a gente está organizando, neste contexto do aniversário, uma mesa que tem um caráter de memória, não só da memória dos egressos, como a gente já tem feito, mas uma memória dos desafios da gestão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Num momento em que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo não tinha ainda o tamanho que ela tem hoje, né? Se a gente pegar a época do professor Jun, do professor Rigg, do professor Hoover, já na época do professor Carlão, a faculdade aumenta bastante, ela cresce bastante, e na gestão da Nádia, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo deixa de ter só o curso de Arquitetura e Urbanismo e passa a ter o curso de Design, a pós-graduação e as inúmeras atividades, que acaba sendo um desafio maior ainda na gestão da Nádia e do professor Caldana. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Minha intenção não é falar, são vocês que vão falar. E nós vamos estar aqui registrando essa memória. E eu pediria para cada um contar assim, em 5 minutos, vai ser muito rápido, o que marcou. No fundo, a ideia é vocês trazerem do interior de vocês o que, de fato, marcou participar de um momento da gestão da escola, participar deste momento, que foi um momento que, para muitos, de bastante intensidade, mas que transformou a escola naquela época. Tá? Então, nós vamos fazer o relato, os depoimentos em ordem cronológica. E vamos começar pelo professor Jun. Tá? E o professor Jun tem 5 minutos, aí ele já participou de uma mesa, para poder fazer esse relato, que é um relato sobre o que, de fato, marcou na sua gestão e qual foi a contribuição que você acha que você conseguiu e que a sua gestão proporcionou à escola. Assumi a direção da faculdade em 1970 até 74. E nessa gestão, então, foi feito o levantamento do sistema curricular e o posicionamento das matérias em forma de especialidade e formando o departamento de projetos, de teoria, de história e de planejamento. Então, esse currículo sequencial foi feito, que até hoje ainda persiste essa organização. Naquela época, o nosso curso era 60 alunos por classe, ou 600 por ano, e o dia inteiro. Então, o dia inteiro tinha os relacionamentos de professores e alunos, a troca de experiência, o diálogo muito mais confortável, mais hoje, 2.000 alunos, essa dificuldade era sempre colossal. Dificuldade de diálogo entre professores e alunos. Isso faz uma falta muito grande pela falta de transferir as experiências pessoais dos professores para com os alunos. Falta de diálogo na educação de hoje. De maneira que, no nosso tempo, era muito tranquilo, era o dia inteiro, dava tempo de conversar, dava tempo de ler livros, dava tempo de fazer estudos muito mais amplos do que hoje. Hoje, essa vida corrida, ela diminui e torna muito superficial a formação profissional, por não ter tempo. Entendeu? Onde já se viu 2.000 alunos em cada período, tem que reformular, repensar um pouco o ensino. O pouco contato entre professores e alunos, isso é uma falha.
falta de transferir a transferência da experiência dos grandes arquitetos, dos profissionais que atuam no mercado. Então, existe um isolamento entre a escola e o mercado. Os alunos saem para o mercado sem saber o que vai acontecer. Essa é a parte mais grave do ensino de hoje. Entendeu? A falta de diálogo. Aliás, é uma sociedade fragmentada. Falta de diálogo entre pai e filho, falta de diálogo entre os filhos, os irmãos e irmãs, falta de diálogo entre professores e alunos, falta de diálogo entre diretores e gerentes de empresas com os funcionários. Essa aí é uma interrupção na formação das pessoas. De maneira que temos que repensar o nosso curso nesse sentido. Cortar essa fragmentação, isolamento, falta de diálogo, falta de convivência. Falta de convivência entre as pessoas, seja aqui na escola, na sociedade, onde quer que seja. O que falta é diálogo entre nós todos, para transferência de experiências, de cultura, de visão do mercado e principalmente visão do futuro, porque nós estamos num processo global de alta velocidade de mudança. Cada 5 anos, se o arquiteto não voltar para estudar pós-graduação e fazer curso, já vai ficar ultrapassado. A internet aqui destrói fragiliza qualquer cultura permanente. De maneira que nós temos que repensar. Eu gostaria de ver nossa faculdade repensando o nosso curso, nossa formação de professores e conduzir os alunos para o mercado. Não devia existir nenhuma matéria sem se tiver contato com o mercado também. Nós estamos aqui no mundo acadêmico fechado. Isso aqui é uma falsidade, uma ilusão. É uma ilusão. Não é o que nós pensamos que os alunos têm que ter. Não, nós temos que trabalhar junto com o aluno, preparando ele para o mercado. Porque o mercado é violentamente, assim, sabe, em transição e mudança violenta. Os alunos têm que estar preparados não para tarefa de projeto, mas processo de estudo, processo de aprendizado, processo de ser um grande profissional do futuro. A educação é do futuro que devia ser discutida na faculdade. Porque do jeito que está assim, os alunos vão ficar alijados já do mercado daqui a 5 anos. Porque nós garantimos a formação deles para 5 anos só de atuação no mercado. O mercado já é outro daqui a 5 anos. De maneira que todos os professores talvez devem voltar para fazer reciclagem, fazer pós-graduação. Devia ser obrigatório, cada 5 anos, dar uma reformulada no aprendizado de todo mundo, sabe? Porque senão nós vamos ficar para trás. Não vamos ficar para trás. Bom, obrigada. Então, o pior ainda da nossa responsabilidade moral é preparar os alunos para o futuro, para uma sociedade tão diferente da nossa aqui. E cada 5 anos a gente tem que dar uma virada rápida, senão eles vão ficar despreparados também. Não, mas... Aí nós não vamos ouvir falar nos nossos queridos alunos no mercado. Se desaparece daqui a 5 anos no mercado. Desaparece. Entendeu? Mergulhar nessas porcarias de incorporadores que só pensam em fazer predinhos e não fazer a criação do espaço humanizado, o espaço de quem vai viver nesse espaço arquitetônico e urbano. De maneira que nós temos que repensar urgente na educação do futuro, na escola do futuro. Nós temos que pensar rapidamente para preparar os alunos para esse mercado em mudança. Esse mercado já não é nosso, é do futuro. Professor Jun, queria agradecer a sua palavra. Eu acho que é fundamental o que você está trazendo para nós, principalmente porque o DAFAM agora está fazendo uma discussão no diretório sobre a escola que eles querem. Eles podiam estar aqui discutindo com a gente a escola, o que temos, o que tivemos e o que podemos ter. Acabei de mandar um recado para os meninos, que é uma pena, né? Porque esse debate tem que ser um debate conjunto. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o professor Hoover. Na sequência, nós estamos fazendo em ordem cronológica, né? E logo após a gestão do professor Jun. Tudo bem. O professor Hoover teve essa gestão. Então, o professor Hoover conta para a gente como foi um pouco a sua gestão. Dá para falar em 5 minutos, porque
a gestão foi tumultuada. Comecei com boa vontade, 84, 85, 86. O Noé ainda estava andando por aí, acho, naquela época. E comecei a diretoria. Havia a lista tríplice naquela época, não sei se ainda é assim. E logo depois de eu ter sido escolhido da lista, encontrei com o presidente lá na Maria Antônia, ali na esquina. Oh, você, quando vimos que você estava na lista, tem que ser o Hoover, não sei o quê, vamos tomar um café, todo amigo. Muito bem. Comecei a diretoria. Primeira coisa que estava no pescoço aqui, atravessado, era o nosso auditório, que eu falei outro dia, né? Nós tínhamos um auditório atravessado, de lado a lado ali, e da escada até lá na ponta. E era o único auditório que eu conhecia até hoje que tinha uma coluna no meio. Aquilo era um pavor, né? Todo mundo criticava e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu estava com toda a amizade, assim, eu mudei o auditório. Era mais comprido, vinha até mais adiante aqui, quando eu projetei. Atenderam na hora, fizemos o auditório, até daquela entrada que nós temos hoje ali, para trás eu fiz ele inclinado até 2,5 metros, mais baixinho, que era para botar por baixo o ar-condicionado. Bom, fiz aquilo lá, fiz o auditório, comecei a fazer alguma coisa aqui, que eu não me lembro agora. Vocês não dão direito de eu não me lembrar de muita coisa, né? Queria agradecer ao professor Hoover o depoimento, passar a palavra para o professor Roberto Rigg, que foi diretor nos anos 90. Eu acho que não é necessário. Não é necessário, ainda consigo falar com energia. Sim, obrigado. Mas tudo bem. Não, eu vou, na verdade, assumir 3 papéis. É uma coisa curiosa, mas eu acho que é um trabalho que eu realizei agora recentemente para os 100 anos do Mackenzie. É um pequeno comentário sobre cada gestão. Então, eu vou falar sobre a gestão do professor Walter Saraiva Nisi, que me antecedeu, infelizmente não está presente, isto é, morreu, que foi diretor entre 1978 e 1983. Ele me antecedeu. E é importante isso para vocês entenderem o contexto. Constituindo-se um diretor conservador, responsável pela disciplina técnica de conforto das edificações ligada à escola de engenharia. Orgulhava-se por sua formação e vida mackenzista, definindo-se como pessoa que viveu no Mackenzie da tenra infância até o seu falecimento. Possuía experiência profissional na construção e projeto de edifícios. Era engenheiro arquiteto formado na Escola de Engenharia Mackenzie. Tratava com muita seriedade a profissão que o levou à importante atuação no CREA. Era católico apostólico romano, praticante, e destacava a importância da liberdade de culto que se desfrutava no Mackenzie. Esta primeira gestão prosseguiu nas décadas de 1980 e 1990 por mais 2 mandatos, completando 3. Bom, logo em seguida, a minha gestão foi de 93 a 95, foi o primeiro diretor doutor, o mais jovem, na época com 42 anos, e emergente do Departamento recém-criado de Planejamento e Urbanismo, do qual era chefe após a gestão inaugural
de Jairo Ludmir, o fundador. Sua biografia era completamente distinta dos demais ou dos outros diretores. Rompia uma tradição de diretores de formação maquinzista e emergentes da Escola de Engenharia ou do Departamento de Pesquisas Arquitetônicas, que era a antiga denominação do Departamento de Projeto. Sua formação era como arquiteto pela FAUSP, entre 70 e 75, e depois havia cursado o mestrado na COP, UFRJ, em Engenharia de Produção, Projetos Industriais e Transportes, finalizado em 1981. Sua intenção inicial não era esta, porque sempre me pergunto por quê. Ingressou na última turma do curso de Planejamento Urbano e Regional, que foi fechado intempestivamente pelo regime militar. A sua matrícula foi garantida pelo Dr. Sobral Pinto, eminente jurista, carioca. Apesar disto, infelizmente, o curso não existia mais, que levou a cursar outro, ainda ligado ao planejamento urbano e regional. Seu doutorado foi finalizado na FAUSP em 1988, e era uma época que o doutorado era muito raro. Eu era o único doutor na faculdade, com 144 professores. Então, eu acabei fundando a pós naquela época, a pós-graduação. E acabou sendo eu por essa razão, provavelmente. Foi finalizado em 1988, aonde também lecionava. É importante lembrar que, naquela época, este curso demandava 7 anos e o mestrado 5 para serem finalizados. O seu ingresso como professor no Mackenzie deu-se em 1978, ao voltar do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, a contratação foi justificada para suprir elementos conceituais para as disciplinas de planejamento urbano A1 e A2, ainda anuais. Seriam A1, 2, 3 e 4 atuais. Quando assumiu a diretoria, manteve sobreposto esse cargo com a coordenação da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, na qual fiquei 7 anos como coordenador. Apesar de ter permanecido apenas 2 anos na diretoria, iniciou mudanças qualitativas e quantitativas que, felizmente, se consolidaram e se desenvolveram nas quase 2 décadas seguintes. Agora eu vou relatar, finalmente, o professor Carlos Egídio Alonso, que eu preparei, de 1999 a 2005. Já conferi o texto, ele aprovou, né? É importante isso, ele aprovou. Isso, teve uma volta do início, que o segundo, mas, bom, teve a volta do NIS, mas acho que não há necessidade dele, porque eu escrevi a segunda volta. Bom, o Carlos Egídio Alonso foi diretor de 1999 a 2005. O perfil de Carlos Egídio Alonso assemelha-se, em certos aspectos, ao do professor Dr. Roberto Rigg. Havia desenvolvido a formação acadêmica, também participava da pós-graduação e era formado na FAUSP. Foi o segundo diretor doutor, iniciando uma ordem administrativa nova, voltada à carreira mais acadêmica. Formado pela FAUSP em 72, mestre em 1980 e doutor em 1992. Foi professor do Departamento de Projeto na disciplina de expressão no plano A1 e A2, desenho. Na pós-graduação, desenvolveu a disciplina Percepção Espacial e Sintaxe de sua representação. Seu mandato foi estendido para 6 anos, pois assumiu na condição pro tempore. Sua atuação na direção foi modernizadora, ao contrário da segunda gestão do professor Walter Nisi, porque a segunda gestão, infelizmente, eu fui reconduzido pela congregação e escolheram o professor Nisi, que foi o segundo colocado. Eu perdi a oportunidade de continuar mais uma gestão. Eu havia
tomado umas decisões na época, por exemplo, principalmente em relação aos professores, à carreira dos professores, a mudanças no departamento de projeto, a relação aluno-professor foi melhorada. Então, eram algumas atuações que ofenderam um pouco, né? Então, eu não fui reconduzido. Sua atuação, o professor Carlos Egídio Alonso, foi modernizadora, implantando reformas organizacionais profundas que geraram forte oposição docente. No final, os departamentos foram extintos e, em seu lugar, novas coordenações nasceram, modernizando a escola. Foi na atuação do Carlão que surgiu o Departamento de Técnicas de Arquitetura. Infelizmente, os departamentos foram extintos no final da gestão, já no século XXI. Eu digo, infelizmente, isso é discutível. Eu acho que talvez os professores mais antigos queiram voltar a essa discussão, mas eu não sei. Eu acho que já passou essa época, já fazem muitos anos, né? Muito bem, esse é o meu relato e eu agradeço a palavra. Eu queria agradecer ao professor Roberto Rigg e ao professor Carlos Egídio Alonso, que estão aqui. Passar a palavra para a professora Nádia Somec, que foi a nossa diretora nos meados dos anos 2000, a primeira diretora mulher que assumiu essa escola. E, complementando, o professor Carlão, no final da sua gestão, em 2004, contratou quantos professores PPIs? Teve uma revolução na gestão do professor Carlão, que fez com que a gente adquirisse muito mais qualidade na medida em que os professores tinham tempo integral para se dedicar à pesquisa, né? Um terço dos professores. Então, isso foi algo, realmente uma marca que é importante assinalar. Eu vou falar da minha trajetória de forma sintética, mas acho que tem a ver para entender como é que a diretoria do Mackenzie cabe nessa minha trajetória, mas também para problematizar um pouco para os alunos que estão distraídos aí, fazendo projeto para poder entregar para avaliação dessa semana. Mas o que é importante é entender o que o arquiteto pode fazer. Eu acho que a minha trajetória profissional e acadêmica, ela levanta algo que é um debate aqui na escola. E quando eu fui candidata a diretora, houve uma reação porque eu poderia transformar a escola numa escola de urbanismo. E eu sou uma arquiteta, eu sou uma militante da arquitetura, eu sou do IAB, da UIA, e só não sou arquiteta de prancheta, chamada arquiteta não sou, mas eu acho que eu fui formada para ser uma arquiteta generalista, e eu acho que a gente forma nossos alunos assim. Eu tive uma trajetória acadêmica e de gestão administrativa aqui na academia, como chefe de departamento de planejamento e coordenadora da pós-graduação. Depois que o RIG fundou, houve, e a contratação dos professores PPI permitiu que a gente fizesse uma pós-graduação em 2001. Antes disso, né, alguns professores em tempo integral permitiram essa contratação, permitiu que a gente estruturasse e aprovasse na CAPES a pós-graduação. Então, eu estou vendo o Zé Geraldo, ele estava aqui, o professor Cândido, me ajudaram a estruturar a pós-graduação, além do professor Rigg, Rafael Perrone e demais professores, e o próprio Carlão. Em 2001, a gente teve o curso de mestrado reconhecido, e isso eu acho que não é a marca da minha diretoria, mas é uma marca muito importante da minha trajetória, e que foi o motivo de eu me candidatar à direção em 2005, porque eu também, não satisfeita só com a gestão acadêmica, eu também assumi vários cargos públicos. Fui secretária de Planejamento Urbano em São José, trabalhei 5 anos na ação regional
do ABC, que me permitiu adquirir alguns conhecimentos que me ajudaram na gestão da direção do Mackenzie. Como é só marca, eu acho que são duas palavras que marcam a minha gestão: articulação e participação. Então, essa falta de diálogo que o professor Jun apontou, também sentíamos na época. Eu acho que o diálogo foi uma das marcas da minha gestão, na medida em que foi criado o primeiro colegiado de direção das escolas de arquitetura, das escolas do Mackenzie. A arquitetura foi a primeira escola que criou um colegiado de direção, que incluía os alunos. A gente tinha reuniões mensais também com representantes de todos os semestres, para poder debater as condições de ensino, as condições da docência e da discência. Mas como é que eu me candidatei? Eu estava saindo da EMURB, eu assumi também a presidência da EMURB, eu fui coordenadora do programa de reabilitação da área central. Então, isso quando eu saí da EMURB, a gente estava no programa de pós-graduação. Era o Zé Geraldo, era a professora Zé Geraldo que estava coordenando, e a gente estava construindo o doutorado. Então, eu saí do EMURB e me preocupei com a continuidade, a consolidação do mestrado através da criação do curso de doutorado. E o Carlão ia sair, houve uma eleição, o professor Rafael Perrone me falou: você deve se candidatar. Eu falei: eu não quero ser diretora da escola, não estava nos meus planos. Ele falou: você está enganado, você tem que ser diretora, porque você é quem pode conduzir a constituição do doutorado e a articulação entre graduação e pós-graduação. E aí, por sugestão, ele me convenceu, Rafael Perrone, que me convenceu a fazer isso, e eu era a única candidata doutora, a única candidata na época que estava realmente interessada em dar continuidade ao que o Carlão fez com a contratação dos PPIs, e realmente nós conseguimos. Eu fui indicada na lista tríplice, e o reitor, na época, eu acho que também as condições foram favoráveis. O reitor, professor Manassés, também estava com o objetivo de fortalecer a pós-graduação. Mas, mais do que isso, o nosso grupo, que era de 8 professores na época, na pós-graduação, se ampliou para 16, para a gente fazer, estruturar o doutorado. A professora Gilda passou a coordenar a estruturação do doutorado. Em um ano, em 2006, a gente construiu, aprovou na CAPES, foi um tempo recorde de constituição do nosso doutorado, que deu muita alegria para a minha gestão, que era um dos objetivos. Mas era também ampliar o diálogo, acolher o design, que foi algo bastante contemporâneo, que trouxe uma contemporaneidade ao nosso curso de arquitetura. Eu acho que a questão da articulação, eu acho que é algo que ainda tem que ser mais integrado. Eu acho que o design, já que a gente está problematizando, eu acho que essa concepção bauhasiana da colher à cidade, eu acho que o design ainda tem umas lacunas, mas eu acho que é algo que a gente pode construir e construiremos. Então, eu acho que essas foram as marcas, e eu fui reeleita na primeira lista tríplice. Eu fiquei em 3º lugar, mas o reitor me escolheu, e eu acho que tinha esse objetivo, mas eu fui reeleita em 1º lugar na lista tríplice. Então, eu acho que algumas correntes da escola gostaram da minha paciência, do meu acolhimento, e eu acho que uma das habilidades que eu tive que desenvolver naquele momento é ouvir todo mundo e tentar acolher ao máximo as demandas da escola. Fui convidada em 2009 para assumir uma secretaria de Planejamento e Ação Regional em São Bernardo do Campo. E aí
passei a bola para o meu braço direito, porque quando eu assumi, achava que eu ia transformar a escola numa escola de urbanismo, eu chamei a turma de projeto. Falei, turma, me indiquem um braço direito aqui, porque senão eu vou transformar a escola numa escola de urbanismo, não vai dar. Então, eles me indicaram esse fofo aqui, que foi meu braço direito e que foi o coordenador e que me sucedeu quando eu fui convidada para assumir novos desafios. Eu sou louca por um desafio e eu acho que também agora, egressa da direção do patrimônio, eu continuei com marcas, e aí eu vou falar das marcas do patrimônio, que tem a ver com articulação. Nós criamos um escritório de gestão compartilhada que articula IFAM com DEFAT e com Presp. O Silvio sabe disso, que ele trabalhou com o Nelson também, sabe que a gente tem essa articulação e o diálogo com a criação da Jornada do Patrimônio e ir além do tombamento através do selo de valor cultural. Então, eu acho que a minha marca, além de participação, articulação, foi inovação, né? Eu acho que a gente inovou aqui e espero continuar trabalhando. O que mais me alegrou ultimamente é que eu voltei da aula para a graduação e o contato com os mais jovens é algo realmente que faz com que a gente possa se renovar e continuar inovando. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Passar a palavra agora ao professor Walter Caldana, que sucedeu a professora Nádia. Muito bem. Bom, boa tarde. Adorei o fofo. E, bem, eu quero começar, obviamente, dizendo que ter sido diretor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, certamente na minha carreira de arquiteto foi a coisa mais importante que aconteceu. E, enfim, certamente o ponto máximo e o maior orgulho que eu tive nessa trajetória. Foi realmente um privilégio ter podido ser diretor dessa escola. Mas antes de ser diretor, né, contando um pouco também a história, eu já tinha sido vice-diretor. Aqui da mesa eu fui vice-diretor do Carlão, fui vice-diretor da Nádia. Então isso fez com que também eu tivesse uma proximidade muito grande com o dia a dia da escola e com a gestão. Foi bastante importante. E durante essa vice-direção eu fui também coordenador do trabalho de graduação, coordenei a equipe que montou o trabalho de graduação e depois a implantação dele. E fui, quando a Nádia assumiu a direção e os departamentos foram extintos, na verdade foi quase concomitante, mas a nossa escola saiu na frente, nós extinguimos os departamentos um semestre antes do que a universidade, é importante registrar isso. A Nádia entrou e já extinguimos os departamentos, e aí eu fui também o coordenador de curso. A gente extinguiu os departamentos em março, a universidade extinguiu os departamentos só em agosto do mesmo ano. Bom, nessa nossa gestão, que foi uma gestão longa, como a Nádia disse, eu fiquei 1 ano da gestão dela, depois fiquei mais 3 anos, 2 vezes 3 anos das minhas gestões, e mais 6 meses do Dr. Benedito, que adiou a posse da Angélica, que deveria ter sido em março. Ele adiou a posse dos diretores para junho, que, aliás, é agora, né, dia 1º de junho, dia 30 de maio, já faz 1 ano que a gente trocou a direção da escola. Nesse período todo, algumas coisas muito importantes aconteceram. A primeira que eu queria agradecer o fato de que, de fato, a Nádia inaugurou a questão da coordenação da direção, mas do colegiado da direção, e a gente manteve isso de uma maneira bastante interessante. E eu queria agradecer muito aos coordenadores todos que participaram da minha gestão, que foram muitos, né? Está aqui o Paulo, está aqui o Nardelli, está aqui o Silvio, Pérola, Eunice, a própria Angélica, enfim, quem mais? O Luiz Guilherme, ou seja, o Flávio Marcondes, quem que eu não estou vendo? Bom, enfim, se eu esqueci
de nominar algum, desculpem, mas isso foi realmente foi muito importante, porque foi uma gestão que teve, num primeiro momento, o trabalho de reorganizar a estrutura administrativa da escola, que era uma nova escola. Ela tinha mais alunos, ou seja, uma escola que, num determinado momento, tinha um curso de arquitetura. Na gestão da Nádia, recebeu o design, recebeu a pós, e, de repente, a gente tinha arquitetura, design, pós-estrito, pós-lato, grupos de pesquisa que foram montados no fim da gestão do Carlão, ou seja, a escola decuplicou de tamanho e houve um trabalho inicial grande de colocar isso em ordem. Uma coisa também que foi marcante da nossa gestão foi o fato de que nós pudemos e tivemos a oportunidade de colocar em prática o projeto pedagógico que tinha sido iniciado e consolidado na gestão do Carlão. Ou seja, então nós pudemos resgatar aquele projeto pedagógico que tinha já, e isso é muito importante ficar claro, que tinha já três pilares fundamentais, que eram o protagonismo estudantil, como é chamado hoje, nós chamávamos de autonomia naquela época, a internacionalização e a experimentação. Ou seja, e isso foi sendo colocado em prática com o TFG, com a APAP, eu vi o Wagner aqui agora há pouco, e com a conquista dos laboratórios, ampliação dos laboratórios e tudo mais. Tem uma figura que eu faço questão de lembrar o nome e a pessoa que foi fundamental nesse processo, que foi o Ladislau Szabo, que fundamentalmente, ao lado do Carlão, eu era vice-diretor, mas o Ladislau era chefe do então departamento de projeto, que fundamentalmente cuidou de toda essa questão de laboratórios, experimentação e tudo mais. Bem, isso foi na primeira gestão. Nós, então, implantamos esses elementos do projeto pedagógico que tínhamos, e em 2006, projeto pedagógico 2002, e em 2006 nós reformulamos o projeto pedagógico, ampliando as conquistas do projeto anterior, e com isso nós conseguimos consolidar grupos de pesquisa, consolidar as relações da pós com a graduação, como a Nádia já tinha iniciado, conseguimos diminuir o número de disciplinas e, fundamentalmente, a gente trocou o conceito de disciplina e matéria. Ou seja, nós introduzimos no projeto pedagógico a ideia de que o curso é composto por matérias e não apenas pelas disciplinas. E isso é fundamental para entender algumas coisas que a gente conseguiu fazer, como, por exemplo, fixar a grade horária, deixou de ser aquela zona tradicional, conseguimos ter horário de almoço, por exemplo, porque as pessoas devem se lembrar que nós não tínhamos horário de almoço, e coisas dessa natureza que parecem simples, mas não são. Diante dessas reformulações todas, nós tivemos a necessidade de ampliar o prédio. Então, a gente conseguiu duas conquistas, eu acho, importantíssimas. A primeira foi pegar o prédio 9 inteiro para arquitetura, porque não era até então. Tinha, inclusive, coisas da Secretaria-Geral aqui no prédio, enfim. E conseguimos conquistar o prédio inteiro para o curso de arquitetura e design e algumas coisas do Lato Senso e grupos de pesquisa. E depois conseguimos finalizar isso conquistando o prédio 10, o Chamberlain, que foi onde nasceu o curso e onde hoje funcionam as salas de professores da pós-graduação e de PPIs e tudo mais. Muito bem. Para finalizar, enfim, é importante lembrar que realmente essas transformações aconteceram no fim da década de 90, com a gestão do Carlão. A vinda da Clefa para cá foi fundamental para mudar o pensamento da escola, para abrir a escola para um mundo, ou seja, para a escola passar a ter um relacionamento, inclusive, com outras escolas e tudo mais. Na internacionalização isso foi fundamental. E nós nós passamos, então, com um novo projeto pedagógico e mudanças significativas. Tivemos o tropeço famoso da nota 2, que é fundamental sempre ser, no ENAD, que é fundamental sempre ser registrado.
porque também foi um momento que gerou a necessidade de reflexão interna e de nós colocarmos para fora o nosso famosíssimo espírito mackenzista e superar aquela dificuldade com mais trabalho, com mais competência, com mais qualidade. E esse foi um sucesso enorme, um sucesso coletivo, que culminou, então, com o novo projeto pedagógico, cujo projeto pedagógico confirma aqueles 3 elementos que nós começamos a pensar lá em 2000 com o Carlão, que eram exatamente a questão do protagonismo estudantil, da internacionalização e da experimentação. Ou seja, esse tripé foi válido até agora e, para encerrar no novo projeto pedagógico, acho que a gente conquistou muitas liberdades, a maior parte delas a gente ainda não sabe usar. Eu espero que a gente aprenda a usar todas as ferramentas que estão no projeto pedagógico, que são muitas, e eu tenho um carinho especial por duas últimas coisas que aconteceram, que foi a criação dos tópicos especiais e do curso noturno, a reabertura do curso noturno, que eu tenho realmente grande orgulho de ter podido participar desse momento. Ou seja, então eu acho que a gente está hoje preparado para os desafios que tem pela frente. A escola não pode parar e muita coisa tem que ser feita, muita coisa foi feita, mas, obviamente, muita coisa tem que ser feita. Eu acredito que todos aqui têm muito orgulho de ter deixado uma base muito sólida. Acho que nós temos uma escola que se caracteriza pela diversidade. Nós não somos uma escola de iguais. Isso é fundamental, sob qualquer aspecto, socioeconômico, cultural, intelectual, político, e isso é fundamental que a gente mantenha a diversidade como nossa maior característica. O fato de que temos espaço para todo mundo e para todos os pensares e para todos os fazeres. Então, acho que com essa base nós temos aí condição de manter uma coisa que é a mais importante de todas. Essa faculdade sempre esteve, sobretudo com relação à universidade, mas também com relação ao ensino de arquitetura, ela sempre esteve um passo à frente. Isso desde a década de 60, desde antes, e a gente tem mantido isso. Uma independência muito grande e um passo à frente discutindo coisas que são estruturais. Isso aconteceu com o TFG, isso aconteceu com a PAP, antes tinha acontecido com o TGI do Galba, antes ainda tinha acontecido com o TG, está aqui o Tito, está aqui o Sami e tantos outros, a pós-graduação, o primeiro doutorado não público e assim sucessivamente. Acho que essa característica da escola se dá porque temos competência, porque temos bons alunos, isso é fundamental, e porque, obviamente, esse espírito de especulação, no melhor sentido, faz parte do DNA da escola. E estamos preparados, eu acredito, e meus cumprimentos a todos os colegas diretores. Eu queria só fazer pegando o que o professor Caldana falou, primeiro agradecer, aos depoimentos, e a gente está escrevendo um livro, aí estamos terminando, a Eunice está na organização, eu, com o recurso do CAL, e é muito interessante, até o que você colocou, a gente estava até discutindo outro dia, porque, no fundo, a gente está tentando recompor a história, ainda que em fragmentos, ainda que a partir da memória de alguns e não de todos, porque não dá tempo, o prazo é muito exíguo. Então, a gente está tentando, e é muito interessante a gente perceber que isso que o Caldana colocou é bastante importante, porque, de fato, a gente sempre está um passo à frente. Então, o que o professor Jun nos coloca, da necessidade de se pensar na aproximação com o mercado, da questão da pesquisa, mesmo os embates que o professor Hoover teve, ou mesmo o que o Rig fez quando ele vem e funda a primeira pós-graduação não pública, com todas as dificuldades. O professor Carlão faz com que essa escola seja mais internacionalizada do Mackenzie e inova, trazendo o CLEFA e toda a relação com a América Latina. A Nádia, com a questão do doutorado e a integração com o design, isso foi extremamente importante. O Caldana, com a consolidação dessa trajetória
e, ao longo desses últimos 10 anos, de fato, o amadurecimento de uma escola que hoje tem nada mais do que menos 3.000 alunos. Então, não é fácil, a gente, né, são 2.800, acho que chega a 3.000 já, com o lato sensu, com o estrito. Então, quer dizer, vai fazer 1 ano que eu assumi a gestão, realmente, e neste 1 ano, o que a gente está procurando fazer, e eu acho que está sendo muito importante, e vai ter um passo importante agora, primeiro, a questão de fazer com que todos se sintam parte dessa escola. Acho que isso é muito importante. Resgatar a memória aproveitando que a gente está fazendo 70 anos, o curso está fazendo 100 anos, é um passo importante para também a gente pensar o que nós somos e como nós somos parte de algo maior. Quer dizer, cada um aqui tem as suas especificidades, cada um tem as suas diferenças, mas somos parte de algo maior que, de fato, tem uma história. Isso é muito importante. Então, está sendo muito rico e muito proveitoso essas mesas redondas que a gente está fazendo. E o livro, o vídeo que a Ariane está produzindo, eu queria agradecer a todo mundo que está envolvido nisso. Quer dizer, tem muita gente envolvida na produção desta memória. E isso está sendo filmado, isso vai ser, para a gente, importante para a gente guardar e registrar o que nós temos, para a gente também construir o que queremos, o que nós podemos construir. E, diante do que nós estamos construindo, aí eu acho que tem uma questão bastante importante sendo feita hoje, que é a revisão da matriz curricular, né? O Lucas está capitaneando isso, o Marcelo no design. Nós temos aí hoje um desafio, que é um desafio de adequar as exigências do Instituto em relação ao tempo do crédito, que hoje passa de 45 minutos para 50 minutos, mas também podemos ter aí um momento, uma oportunidade para transformar ainda mais e valorizar, por exemplo, questões como o Caldana acabou de colocar, que é o tópicos especiais, o protagonismo do aluno e a integração cada vez maior entre atividades, e pensando que o projeto permeia, que é a nossa marca, permeia as diversas atividades da escola. Hoje, o termo não é mais nem disciplina nem matéria, acho que o projeto pedagógico traz isso muito bem. O termo usado pela universidade é componente curricular, é mais do que matéria, mais do que disciplina, é, no fundo, a ideia da gente pensar que é possível pensar essas questões de forma mais integrada, de forma mais interdisciplinar e mais transdisciplinar, que são termos que a gente precisa até discutir com mais amadurecimento. Mas eu acho que o resgate dessa memória está sendo muito importante também para a gente estar refletindo, quem está aí no NDE, nos colegiados, nos grupos de trabalho, está pensando nisso, que vai exigir muito trabalho e muito esforço de todos. E, para encerrar, eu queria aqui fazer um agradecimento a todos que vieram, ao professor Hoover, ao professor Jun, professor Rig, professora Nádia, professor Caldana, mas fazer um agradecimento especial ao professor Carlos Egídio Alonso, que inaugurou, de certa forma, no início, o século XXI, e que acabou de sair da escola, mas que faz parte dela. Então, eu queria uma salva de palmas. E queria falar... Queria falar que o Carlão me inspirou, ele sempre me inspirou. A gente tem aqui uma lembrança para ele. Ele inspirou todos nós, ele é uma pessoa da grande articulação, é uma pessoa que, de fato, foi a primeira pessoa que falou que eu tinha que assumir esse cargo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é importante registrar isso. Obrigada.